Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com o peixe grande da vez, obviamente, que eu vou deixar a Carol apresentar depois dela dar o bom dia dela aí. Tudo bem, Carol? Tudo bem? Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão. E eu tô com um convidado muito especial. Ele já passou por aqui, lá pelo irmãos.com. Tô falando do Thiago Mello. Se você não conhece ele, então dá uma procurada lá no Instagram dele, Thiago Mello _N. Ele é assistente lá na Cristãos na Ciência, sabe? A ABC2. É muito interessante o trabalho dele. Ele também é autor. Escreveu um livro que a gente vai conversar um pouquinho, publicado pela Mundo Cristão. Doutorando em Ciências da Religião pela Faculdade Metodista. E vi aqui que ele é casado com a Amanda Batista. Faltou alguma coisa, Thiago? Não, o mais importante é que eu sou casado com a Amanda. Aê! A maior conquista, né? Exatamente. Bom, seja bem-vindo, Thiago. É bom conversar com você de novo. A nossa primeira conversa, que foi lá no Bill Churran, né, na Sociedade do Cansaço, junto com o Literário, foi muito boa. Nós dois participamos, né, como convidados. E agora chegou a sua hora de brilhar aqui, né? Ganhar um espaço onde o tema é você mesmo, olha só. Eu não tenho nem roupa pra isso, né? Então, senhores ouvintes, antes da gente começar a nossa entrevista, nós não podemos esquecer da nossa famosa brincadeira, o dicionário. Se você é novo aqui, a gente vai explicar rapidinho do que se trata. Cada um de nós trouxe uma palavra da língua portuguesa difícil, pouco usada, não muito conhecida, e nos desafiamos. Eu desafiei o Thiago desafiou o Tan e o Tan me desafiou. E nós vamos ter que usar as palavras durante o nosso bate-papo. Lembrando que cada palavra, ela é um cupom de desconto quando você for fazer a sua assinatura de qualquer plano do Clube Ictus. Mas você só pode escolher uma, tá bom? E aí você vai ter 15% de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Então, eu vou abrir aqui os trabalhos, desafiando o Thiago com a palavra filaucioso. Perfeito. Palavra maravilhosa, né? Muito bom, Carol. Obrigado por essa palavra. Gostei demais. Eu vou desafiar o Tan com a palavra alteridade. Uma palavra muito pouco usada, mas não tão difícil assim, né? Tô dando essa lambuja aí pra ele. E eu achei que o Bill Churran já tinha ficado pra trás já. Olha. Elástico. Ele te persegue. Pois é. E pior que acho que eu vou ter que ler o livro de novo só pra entender a palavra. Bom, eu vou ter que desafiar a Carol então, e a palavra é acicatar. Com C também, acicatar. Beleza. Palavras escolhidas? Muito bem, chegou a hora então do Thiago, agora tem um episódio só dele, né? A gente dividiu espaços lá no Literário quando falou sobre a Sociedade do Cansaço do Bill Churran. E agora ele tem um programa onde o foco, né, o tema é ele mesmo, olha só que beleza. Cansaço, né? Não da sociedade. Da sociedade inteira. Você que decide se você quer colocar isso aí em pauta. Muito obrigado. Mas aí, então, a gente conheceu o Thiago lá naquele episódio, foi muito gostoso, ficou muito evidente pra gente, muito rápido que, cara, esse tem que estar no nosso radar como peixe grande. E graças a Deus a gente conseguiu alinhar as agendas aí e tem a honra de ter você aí com a gente. Mas para isso a gente queria que a nossa audiência conhecesse você também. Não é certeza que eles ouviram lá o Literário, né? Às vezes não. Então quem é Thiago Mello, né? A gente tem ali as descrições que a gente vê na internet, redes sociais. Mas a gente queria conhecer um pouquinho mais de você pessoalmente. Se você cresceu num lar cristão, como que você migrou a sua carreira aí ligada a religião em si, né, ao cristianismo, enfim. Hora de brilhar. Muito bom, obrigado pelo convite, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu já conheço o Ictus, né? Tem alguns amigos que já participaram aqui como peixes grandes também, então muito feliz de estar aqui nesse episódio, né? Eu não tenho roupa para isso, mas a sorte é que episódios de podcast não precisa de roupa, então só o áudio é o suficiente aqui, né? Eu acho que a informação mais importante sobre quem eu sou é que eu sou casado com a Amanda
E isso é a parte realmente mais feliz, mais alegre da minha vida, né? Que legal. O resto são só trabalhos, né? E trabalhos que a gente tem, que eu gosto, trabalhos que a gente fica feliz de fazer, satisfeito, mas as minhas amizades, o meu casamento, a minha família, acho que são coisas mais importantes. Bom, eu nasci num lar evangélico. E eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? A gente fica sempre nessa dúvida. Porque parece que, assim, a pessoa que nasceu no lar evangélico, ela tá sempre disposta, em algum momento, a sair disso pra descobrir outra coisa, né? Então, vai descobrir, sei lá, o universo da faculdade, da universidade. E aí você vai pras festas e tal. Não tô dizendo que isso aconteceu necessariamente comigo. Embora tenha acontecido muito pouco, porque eu sempre fui meio medroso, assim, sabe? Então, eu tentava sair um pouco, mas eu não conseguia, assim, sabe? Então eu fui criado um evangélico que por vezes foi muito bom, por vezes foi muito ruim, né? Existe uma cobrança e um peso até moralista, assim, né? Que você tem que desempenhar, e é o Byung Chun Han de novo, então você não consegue fugir dele, cara. Tem que desempenhar uma forma de vida, né? Isso, exatamente. Você desempenha uma espiritualidade, uma imagem tal, que parece muitas vezes ser a ideal, né, para um cargo que você ocupa. E como eu sempre fui envolvido com a igreja, sempre toquei na igreja, né, tocava bateria, depois toquei na orquestra da igreja, coisas assim, né? E meu pai foi pastor durante um tempo, então tem aquela cobrança também de filho de pastor, né? E aí, assim, só muito depois é que eu pensei em me envolver ativamente com essa coisa toda, né? Porque durante a minha infância e adolescência foi tudo meio obrigatório, assim, sabe? Sei bem. Vocês sabem como é que é, né? De pastor, pois é. E aí, Carol? Pra você foi assim também? Sim, eu sou filha de pastor também, então com 6 anos eu já entrei nas aulas de piano, com 9 anos eu já era a pianista da igreja, e aí... Nossa, prodígio. Nossa, e era uma cobrança muito grande. Com 16 anos comecei a dar aula na escola bíblica dominical, e era tudo assim uma coisa muito... Eu preciso. E depois de muito tempo, eu posso dizer que foi muito parte da minha vida adulta já, que eu entendi, virou a chavinha, que, opa, eu não preciso fazer isso porque eu sou a filha do pastor. Eu posso fazer isso porque eu posso servir na minha igreja. E aí, quando você vira essa chavinha, sabe, as coisas, elas realmente... É um novo mundo que se abre, né? Mas rolou bastante, tanto eu quanto as minhas irmãs, né? Então eu te entendo. Total. Não, eu me reconheço muito nisso aí que você falou agora. E assim, meu pai foi pastor durante pouco tempo. Só que ele sempre foi da liderança da igreja. E minha mãe sempre foi também envolvida com ministérios da igreja. Então, de qualquer forma, essa cobrança, ela era meio natural, né? E é meio orgânico. Não necessariamente alguém fala pra você tem que fazer isso, isso, isso. Mas você se sente num ambiente onde não fazer é errado, né? Tem isso também, né? Exato. Então, a gente tá encaminhando essa conversa aqui pra uma terapia, né? Não, mas eu não posso perder essa deixa mesmo, porque a pergunta que eu tenho pra você, Thiago, é muito importante. Quando que essa alteridade virou a chave na sua vida? Já era adulto também, não? Olha aí, parabéns. Não, eu acho que... Nossa, você tava com medo dessa palavra. Pô, perfeito. Nem sei se eu usei bem, mas é isso aí. Não, eu acho que sim. Eu só tive a consciência, assim como a Carol também teve, né, numa fase posterior, de que ser crente não era se envolver com as coisas da igreja necessariamente, né? Isso foi já mais tarde. Eu já tava entrando na universidade, né? Eu tava trabalhando e tal, aquela vida corrida, né? Mas foi no meio dessa correria, assim, que Deus me encontrou, sabe? Foi meio que assim mesmo. E eu me lembro, assim, do dia, não do dia da conversão, esse tipo de coisa, eu realmente não tenho essa memória, sabe? De um dia. Eu acho que comigo foi um pouco diferente. Acho que talvez... penso em termos de processo, né, de conhecer a Deus e etc, né. Mas eu me lembro de um dia que foi marcante, que eu tava dirigindo numa avenida da minha cidade, eu sou de Franca, né, e eu tava numa das principais avenidas, assim, aliás, no carro, né, dirigindo não, porque eu não tinha carteira de motorista ainda, né, tava no carro, e eu passei a refletir sobre a questão do céu. E eu me dei conta de que se eu vou pro céu, assim como eu digo, eu tenho que viver minha vida de acordo, né? Em que sentido? Tem que valer a pena. A minha vida aqui tem que ser coerente com a vida do céu. E aí, nesse sentido, na hora eu comecei a pensar sobre
termos, assim, básicos, né, e horizontais, que é de amar ao próximo, né, de que maneira eu tô tentando viver essa vida que é condizente com a vida do céu. E aí meio que me deu uma mudança, assim, porque a partir dali eu quis me envolver em alguma coisa que fosse mais significativa. E eu sempre fui meio idealista também, não sei se vocês são assim também, acho que eu sou meio idealista, sabe? Eu tenho aquela coisa de imaginar que eu posso contribuir pro mundo, sabe? Eu ainda tenho isso, assim. Acho que conforme você vai ficando um pouco mais velho, né? Já faz muitos anos isso. Mas conforme você vai ficando um pouco mais velho, você vai desistindo um pouco também de mudar o mundo. Você vê que o mundo é muito grande. Você quer pelo menos faz assim a nossa fazer. parte só, né? É, exatamente. Você quer fazer a diferença ali e tal, né? Você para de ser filaucioso, né? E aí você vai. Você vai tentando ser um pouco mais equilibrado, né? Com você mesmo, com o amor que você tem a você mesmo e as expectativas que você tem para como você pode contribuir para o mundo, né? É muito engraçado você falar sobre esse tipo de experiência, né? Porque quando você é jovem, você escuta muito, espera, o tempo, a experiência, vai chegar a maturidade. E você fica, tá. E aí eu tenho uma irmã que é 12 anos mais nova do que eu. E ela tá no primeiro emprego dela. E é muito bonitinho ver a disposição dela e ver como ela consegue se acicatar, sabe? De uma forma que realmente coloca ela ali em cima e ela quer sempre dar o melhor. Mas é muito frustrante pra mim ver como ela se desgasta com coisas que ela não precisa se desgastar. E eu falo pra ela, não, mas você não precisa agir dessa forma. Vai dar tudo certo. Ela, não, você não sabe o que eu passo lá dentro. E claro que eu não sei o que ela passa, mas eu já vivi experiências parecidas. Então, essa coisa de querer abraçar o mundo quando você é jovem e querer fazer e acontecer, muitas vezes não vai rolar da forma que você quer, porque não tem a maturidade, você não tem as experiências necessárias, né? Então, achei muito engraçado você comentar, porque hoje, eu com mais de 30, eu olho pro passado e falo, nossa, como eu sofria por uma bronca que o chefe me deu, porque eu esqueci de colocar um papel num arquivo e tal. Mas é o tempo, é a maturidade, não tem jeito. Exatamente. Você coloca as coisas em perspectiva, né? E aí você pensa assim, isso aqui nem é tão assim, sabe? Isso aqui não é tão sofrido assim, ou isso aqui também não é tão difícil, ou isso aqui também não é tão legal assim, né? Porque às vezes a gente fica muito empolgado com coisas pequenas que acontecem, e aí você coloca em perspectiva e fala assim, não, vou pensar bem, eu vou esquecer isso aqui daqui a alguma semana, então não é tão interessante assim, deixa eu focar numa outra conquista ou num outro objetivo. Mas eu acho que a gente tem que manter um pouquinho desse idealismo, assim, sabe? Pra gente poder também fazer coisas... Pra gente fazer coisas novas, assim, sabe? Tipo, seguir em frente, ter outros objetivos além daqueles que a gente já tá galgando, né? Então tem isso, assim. Mas eu lembro que nessa fase foi quando eu decidi me juntar a Jocum, né? Eu e a minha esposa, eu conheci ela lá, né? Aí a gente ficou durante 6 anos em tempo integral, sendo missionários da Jocum, aqui em Campinas. Fomos para alguns países e tudo, com experiências muito boas para nós. Eu conheci a Amanda no primeiro treinamento que eu fiz na Jocum, né? E aí a gente se casou e a gente tá aqui em Campinas até hoje, né? Gente, morando que aqui, legal! Foi muito bom, foi muito bom. Você tá com que idade? Eu tô com 27. Nossa, que novo, mano. Eu ia dizer que conforme a gente vai envelhecendo, você estava falando dessa questão de olhar as coisas em perspectivas, né? Eu acho que a gente aprende a contar melhor o tempo. Sim. Aquele versículo famoso, né? Aprender a contar os seus dias e tal. A gente começa a escolher melhor as nossas prioridades, aprende a falar não para algumas coisas que vão se apresentando na nossa vida. E você parece que já amadureceu rápido nisso. Muita coisa aconteceu rápido, assim, sabe? Na minha vida também. Eu acho que eu sou muito prematuro em muitas coisas. Não que seja bom em todos os aspectos, mas é que muita coisa aconteceu. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 12 anos. Então eu já tive que lidar com uma grande decepção logo de cara. E aí a gente se mudou de cidade, com tudo que eu tinha de amizades, família, etc. A gente se mudou e também foi uma outra coisa que eu tive que viver. Aí eu entrei na faculdade rápido, né? Entrei no trabalho junto com a faculdade, tendo que trabalhar para pagar a faculdade. Sabe? Naquele dinheiro que não dava para fazer tudo, sabe? Então, assim, tive que fazer tudo, assim,
tudo no início de tudo, assim, sabe? Então, e aí eu casei com 20 anos, né? Então agora eu e a Amanda temos já, sabe, 7 anos de casado. Tem amigos que estão com muito, né, mais idade, mas com um pouco menos experiências daquilo que a gente viveu. Não que seja bom ou ruim necessariamente, tá? Estou dizendo assim que eu vivi prematuramente, né? Sim, exatamente. Sim. Eu vivi prematuramente muitas coisas. E eu decidi fazer o que eu faço da vida hoje muito cedo também. Então isso me ajudou a ter tempo suficiente e persistência, claro, né, para poder continuar fazendo o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer e tal. Então eu acho que se justifica um pouco, né, realmente pouca idade. Eu me considero muito novo mesmo para tudo que eu tenho feito, assim. Mas graças a Deus pela oportunidade também, né? Sim, a oportunidade de servir mais e melhor por muito mais tempo. Exatamente. E ter um burnout mais rápido também, né? Pensa que a aposentadoria chega mais cedo. Filhos, o que é burnout? Mas e aí, Thiago, como é que surgiu? A gente vai falar um pouco sobre o Thiago autor e o tema do seu livro, achei muito bacana. Mas eu queria saber como é que surgiu o Thiago leitor. Foi uma coisa que sempre esteve presente na sua vida? Algo que você só descobriu depois de universitário, depois de casado, na sua época de missionário? Como é que foi? Eu não sei como é que foi com vocês, mas no meu contexto evangélico, existia um anti-intelectualismo, assim, muito claro, sabe? Porque se imaginava que quando se estuda, você fica distante daquelas verdades fundamentais da fé, sabe? Que são do âmbito da fé, que não são do âmbito da intelectualidade, da razão. Então isso afasta, de fato, sabe, o estudo. As pessoas falavam diretamente isso? Porque eu vivi uma experiência onde isso era uma verdade, só que uma verdade velada. Ninguém tinha coragem de falar uma coisa dessas, um absurdo dessas. Mas você percebia que incomodava algumas pessoas se você começasse a pisar fora. Porque cuidado, aquele negócio que você abriu o programa. Cuidado com a faculdade. Ninguém falava cuidado com o conhecimento, sabe? Mas quase isso. Não, eu acho que tinha, sim, eu ouvi, principalmente em relação à teologia, né? Isso eu já ouvi muito diretamente mesmo, né? Porque estudar a teologia pode te afastar da fé, uma vez que a fé não é desse âmbito, né? Do estudo, da intelectualidade, é outro âmbito. Então você faz essa fusão, né? Você acaba, de alguma forma, prejudicando a fé, né? A fé não precisa disso. É claro que acho que o mundo evangélico como um todo desenvolveu, se evoluiu um pouco nesse quesito, sabe? Com a presença de mais editoras e livros, né? O Ictus. Mas acho que tem um tempo atrás, né? Tinha muito preconceito, assim, com estudar. Então eu não fui criado com um incentivo à leitura, né? Principalmente à leitura. Apesar de que meu pai gostava de estudar, assim, teologia, sabe? Ele foi a primeira pessoa que eu conheci que fez teologia. Mas ele também não tinha uma vida intelectual. Então é diferente porque eu não tive o suficiente de referências, assim, para poder desenvolver por mim mesmo uma vida de leitura, sabe? Lembro que eu ganhei um livro ou outro daquelas 101 perguntas sobre o cristianismo, alguma coisa assim, né? De criança, assim. Mas eu lembro que eu li rápido, assim, e nunca mais li outra coisa. E eu não gostava de estudar na escola também, então, assim, não tinha nenhum incentivo de estudos no geral. E foi só chegando, assim, na faculdade mesmo. Eu gostei muito de teoria da comunicação, né? Porque eu fiz comunicação social, habilitação e publicidade e propaganda. Gostei muito de teoria da comunicação, e hoje eu estudo coisas que tem muito a ver com isso, né? Estudando, por exemplo, hermenêutica, né? Filosófica, fenomenologia, tem muito a ver com teoria da comunicação, que tem a ver com linguagem. Hoje eu entendo que eu gosto disso, mas na época era só uma coisa interessante, e aí na faculdade eu gostei um pouco, comecei a ler e tal, e assim, eu me aprofundei de verdade na leitura quando eu fui pra Jocum. Eu acho que aí eu comecei a viver coisas realmente mais que fazer o sentido pra mim, né? Ler por gosto, não ler por obrigação, como era na faculdade, né, e tal. Sim. Mas livros doutrinários, ou teológicos, ou acadêmicos, só nessa área aí? Ou você tá falando de
descortinou um universo de literatura ficcional também, por exemplo? Não na Jokun, né? Mas não pela Jokun, não através da Jokun. Porque na Jokun acho que a gente tem um pouco mais de incentivo à leitura das coisas que estão relacionadas com missões, né? Então, estudar missiologia, né? Esse tipo de coisa, né? Claro, né? Faz parte ali do dia a dia, né? Mas eu acho que ficção, por exemplo, eu comecei a ler muito tarde, né? Mas eu me apaixonei. Tem alguns livros que eu acho que marcaram a minha vida, assim. Alguns deles, com certeza, são ficcionais. E são parte da minha formação intelectual hoje, sabe? Mas isso é muito, muito tarde, né? Muito tardio, infelizmente. Mas nunca é tarde, né? Assim, eu penso... Ontem eu tava conversando com meu esposo, porque eu sempre fui uma leitora... Meus pais, eles nunca me incentivaram, mas eles nunca me proibiram. Meu pai, por ser pastor, ele tinha uma dezena, centenas de livros e tava lá. Legal. Só que assim, tava lá, entendeu? Nunca houve aquele incentivo, até que eu achei um livro na biblioteca dele chamado A Ilha do Tesouro Perdido. E, nossa, aquilo ali foi um marco na minha vida. E eu lembro que na minha infância... Gostei do título, hein? É uma autora nacional agora, eu não vou lembrar o nome dela, mas é bem bacaninha a história. E aí eu lembro que eu cresci junto com aquela febre Harry Potter, né? Então, eu tinha a idade do personagem quando ele saiu nos cinemas. E eu queria consumir aquilo, mas os meus pais, eles também não entendiam, né? E eles só falavam, não pode, filha, não pode. Até que um dia pôde. E aí eu consumi, e consumi os livros, e consumi os filmes, e enfim, e meu marido também. E hoje eu tenho um filho, e o meu filho já tá totalmente nesse mundo de livros, ele tem acesso a todos os livros aqui de casa. E aí a gente ontem tava conversando, nossa, como é diferente. Ele já tá totalmente integrado, por exemplo, no universo Harry Potter. Mas a gente consegue explicar pra ele, olha, isso aqui é assim. Eu gosto muito do mote do Ictus, né? Que nós somos cristãos que lemos de tudo, mas com os óculos cristãos. Porque é a nossa realidade, né? Eu falo que é um estilo de vida, né? Ser cristã. É diferente, porque hoje os meus pais, eles entendem, eles falam, nossa, a gente errou nisso e naquilo por falta de orientação. Então, eu fico muito feliz de estar numa época em que a gente consegue ter acesso a outras coisas que antigamente eram consideradas, não, isso é do demônio, isso é pecado, nunca isso vai entrar na minha casa. Ainda enfrentamos muito disso, mas como as pessoas elas estão um pouco mais abertas, né? E as famílias que estão surgindo e, por exemplo, você com a Amanda, que já teve a experiência do Jokun, e o Jokun é sensacional porque é um centro de missões, mas muito diferente daqueles mais quadradinhos que a gente está acostumado a ver. E como, por exemplo, os seus filhos, quando eles vierem, como eles vão estar em outro universo, né? Diferente do que você foi criado, do que eu fui criado, do que o Tan foi criado. Eu acho isso, assim, sensacional. Exatamente. Eu fico feliz de que existam tantas iniciativas hoje que são voltadas a esse público infanto-juvenil, de editoras e tal, né? Não só cristãs, mas não cristãs também, porque isso realmente muda uma cultura, né? Uma cultura de pessoas que leem, pessoas que gostam de ler. Agora, tem um dado também, né? Não necessariamente o dado, eu vou falar aqui porque eu não teria de cabeça, né? Mas realmente tem um dado social ali que também influencia nessa questão da leitura, né? Até pouquíssimo tempo atrás existia muitas pessoas analfabetas no Brasil, né? Muitas, eu digo, uma porcentagem muito grande, né? Se eu pensar em termos familiares, né? A minha avó, ela só foi até a quarta série, né? Eu sou a primeira pessoa da minha família que tá fazendo um doutorado, né? Ninguém antes da minha família, em nenhuma outra época, sabe, tinha um nível de estudo, né, nesse sentido de continuar perseguindo os estudos nesse mesmo lugar. Então, isso significa que, assim, a minha avó, ela tá a um passo de ser analfabeta, né, pensando em termos de, se ela não fosse até a quarta série, nem concluiu o ensino fundamental, e eu tô a um passo a chegar na maior titulação possível, né, acadêmica. Agora, nós estamos há pouco tempo de distância temporal, pensando assim. 2 gerações. E aí, se for pensar dessa forma, o Brasil também pode ser representado nisso aqui, sabe? Quantas pessoas
que estão fazendo faculdade, mestrado, doutorado, enfim, especializações, quais forem as titulações aqui, e que a família dele tem gente analfabeta, tem gente que não sabe ler, tem gente que não sabe escrever, né? Tem gente que não sabe resolver problemas de banco porque precisa de alguém que tenha acesso à leitura para resolver questões de banco, sabe? Para resolver questões de cartório, sei lá, enfim. Então, assim, isso mostra que realmente o Brasil ele tá vivendo um momento diferente porque nós vivemos uma alfabetização, né, uma educação um pouco mais intensa, né, intensificada, que tem melhorado a vida das pessoas para possibilitar que elas tenham acesso à leitura. Porque é legal que a gente fale sobre o quanto a ficção é importante, o quanto a literatura é importante para a formação do caráter, formação do imaginário, etc. Só que isso só é possível numa sociedade onde existe acesso à ferramenta básica da leitura, né? Então, e a instrução. Então, isso também tem um ponto aí, né? Com certeza. Sim, é verdade. E se a gente for olhar o inverso, né? Porque uma coisa seria, sei lá, metade da população ao longo das gerações está estudando mais. Mas a outra metade está perdendo isso. Não tá, né? A outra metade... Assim, eu nunca ouvi falar de gente que os pais eram intelectuais ou fizeram uma graduação, que seja. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, quase ninguém fazia mestrado, doutorado. Hoje é mais comum, mas tem pouca gente hoje que, meus pais são formados em algum curso superior, só que os filhos e os netos não, sabe? Eu, pelo menos, não escuto isso em lugar nenhum. Agora, também tem um trajeto muito grande para ser percorrida aí, principalmente na questão de, antes a gente tinha um analfabetismo clássico, vamos dizer assim. Hoje existe o famoso analfabetismo funcional. Sim. Que a pessoa sabe ler no sentido dela sabe juntar letras e palavras, mas ela não sabe entender o que significa aquilo. Tudo é um processo, né? Eu acredito que ainda vão algumas gerações pra coisa... Aliás, não vai ficar perfeita nunca, né? Mas assim, a gente não deixa de lutar por isso, né? Uma das coisas que eu gosto muito, e acho que foi uma das primeiras falas suas aí, é a gente comparar a quantidade de editoras que existiam quando era criança e a quantidade de editoras que existem hoje. Exatamente. E só para fazer um recorte, vamos pegar as editoras cristãs. Sei lá, tinha 2, 3. Hoje tem várias lançando não só livros de qualidade, como livros com a qualidade material, livro assim, muito boa, atrativa, sabe? Que dá vontade de você pegar e ler. Isso já é um avanço que ajuda muito a começar pelo menos a leitura, né? Falar, um livro agradável, tem um tamanho de fonte bom, tem uma capa dura, tem uma textura. Não é aquela brochurinha vagabunda que a gente tinha na década de 80. A gente não, porque década de 80 você não tinha Exatamente, eu não tinha nascido mesmo não. Mas um detalhe sobre isso aí que é interessante é ver, por exemplo, as livrarias. Embora a gente tenha poucas livrarias físicas hoje, né, porque várias faliram e grandes, né, tinham um grande nome, né, não existem mais. Se você vai no shopping da sua cidade, e aqui em Campinas tem o Dom Pedro, né, e aí no shopping Dom Pedro tem uma livraria lá muito grande, que tem no Brasil todo também. Eu não vou fazer propaganda aqui enquanto eles não pagarem não o que devem. Né? Brincando. E assim, nessa livraria a gente vê que tá sempre cheio, sempre cheio. Claro que tem muita gente que vai, né, pra ver o nome do livro, dá uma folhada e depois compra em outro lugar, né? Sim. Mas tá sempre cheio porque mostra o interesse, né? O interesse das pessoas em ler. Existe um interesse grande das pessoas em ler. Né? A própria existência de clubes de leitura, uma coisa que assim, né, tá muito disseminado isso, essa noção, essa ideia, né? Ainda que as pessoas não participem, você sabe o que significa um clube de leitura, ninguém precisa explicar isso pra você. Isso também demonstra que a gente tá numa outra fase de incentivo à leitura. Claro, isso não significa que as pessoas leem e entendem o que leem, né? Mas significa que elas têm o interesse de ler. Isso é ótimo, já é um ganho, né? Sim, e o fato das editoras estarem investindo em novos autores, né? Então, é muito legal você abrir um site, por exemplo, da Mundo Cristão, e tá lá Thiago Mello, Cacau Marques, autores que, poxa, a gente conhece, a gente sabe como são bons, tem uma qualidade teológica legal, o que eles têm a dizer, né? Porque assim, claro, eu amo C.S. Lewis, eu acho que ele ainda é muito relevante. Tem outros autores aqui que são tão conhecidos quanto o próprio Tim Keller, mas, poxa, eles também foram inspiração para novos, né? Então, por que não ouvir esses novos, né? Eu acho isso muito bacana. A gente tem tido
excelentes livros publicados. Ultimamente, as nossas peixes grandes mulheres, as que nós conseguimos trazer, são 99% autoras. E são livros bons, são livros relevantes, são livros pertinentes. Então eu acho muito legal tá vendo esse crescimento no Brasil. Sabemos que o caminho é muito longo, sabemos que perto de outros países, outras nações, a gente tá anos-luz de poder dizer somos leitores, né? Mas tem que começar, né? Tem que iniciar de algum lugar. Exatamente. É que tá certo assim, que você citou duas pessoas aqui, o Cacau e eu. Entre o Cacau e eu existe um abismo inalcançável. O Cacau é uma sumidade. Não é aquele abismo do C.S. Lewis, não, né? Que é o céu e o inferno, não. Não é esse abismo, não. Nós dois estamos no céu, mas só que assim, ele tá num lugar bem mais perto de Deus, entendeu? E aí o resto tá nós aqui, entendeu? Nós, meros mortais. Que né? isso. Que não conhecemos a Deus igual ele. Tô brincando. Mas o Cacau é uma sumidade, de fato, né? Um amigo tão querido que a gente admira muito. Mas é muito louco ver isso, assim. Eu confesso que eu não acredito muito que essas coisas estejam acontecendo comigo e com outras pessoas. Parece meio mentira ainda, porque é realmente um grande prazer. Eu amo escrever. Amo mesmo. Dentre as coisas que eu gosto de fazer, acho que escrever e ensinar são as coisas que eu mais gosto. Mas escrever tem um lugar especial porque você consegue, de alguma forma, transpor a sua alma, né? Para as pessoas, né? É claro que nem todo livro tem um apelo tão subjetivo quanto um livro que você escreve pensando nas suas ideias mais originais e tal. O meu livro, por exemplo, não é isso, né? É um livro mais ligado a uma tradição específica, intelectual cristã, uma tradição teológica. Mas ainda assim tem a alma do autor ali, né? E aí isso é muito interessante. Agora, pra que as pessoas vão querer ver a minha alma, né? Eu não sou ninguém, né? Pra que as pessoas vão querer ver a alma de tal pessoa? Ela não é ninguém. Só que assim, conforme a gente vai compartilhando as nossas almas, né? Nesse sentido, a gente também vai tornando aquilo que é comum entre nós mais conhecido, e isso vale a pena. Então aí tá a contribuição das editoras de subsidiar livros de autores desconhecidos, sabe? Como eu, como outras pessoas, né? Aí tá o grande ganho, né? Porque a gente consegue compartilhar coisas que não seriam compartilhadas de outra forma, né? E a Mundo Cristão tá fazendo esse trabalho também. Sim. E nos fale aí como é que surgiu a ideia do seu livro, né? O tema. Fala aí pro pessoal que ainda não conhece. Faz aí um merchanzinho. Vou fazer o meu merchan, já que vocês me deram esse espaço, obrigado. Então, é o seguinte, né? O meu livro, ele surgiu, na verdade, da minha pesquisa de mestrado. Eu estudei no meu mestrado ciências da religião também, só que no Brasil, ciências da religião e teologia são uma mesma área do MEC, sabe? Então, isso significa que você, mesmo estando dentro da área de ciências da religião, você consegue fazer pesquisas que são relacionadas à teologia e você faz um diálogo interdisciplinar, né? Então, eu decidi pesquisar sobre teologia pública do neocalvinismo. Eu vou explicar tudo isso aqui, né? Teologia pública é uma área da teologia relativamente nova, né? De algumas décadas atrás, que estuda a relação de teologia com vida pública, né? Com a fé e a vida pública, a esfera pública e etc. Então, a gente estuda questões políticas também, questões morais, questões, enfim, dilemas éticos, várias coisas que estão relacionadas às questões de importância pública. Certo. E o neocalvinismo é uma tradição nascida do século XIX, século XX, na Holanda, que tem sido continuada por vários autores por aí, mas que é uma tradição que reforma aquele calvinismo clássico do século XVI para um mundo pós-iluminismo, né, para o mundo pós-revolução francesa. Então eu estudei isso no meu mestrado, e aí eu finalizei a minha dissertação e falei pro editor lá da Mundo Cristão, que foi muito solícito em ver esse material, né, o Daniel. E o Daniel falou assim, olha, eu vou ser bem sincero com você. Quando a pessoa fala isso, você tem que já abaixar suas expectativas. Ele falou assim, eu vou ser bem sincero. Olha, esse tipo de material é um tipo de material complicado, porque ele não tem um apelo, né, mais genérico, né, mais geral. Comercial mesmo. Exatamente. E a gente tem que entender, né, porque é um trabalho acadêmico, né. Assim, nem minha mãe leu esse trabalho, né, que dirá outras pessoas, né, que vai comprar o livro pra isso. E ele falou isso. Fez todo sentido. E só que ele disse assim, ó, a gente tá lançando uma curadoria, um selo na Mundo Cristão, que é chamado de Curadoria Sementes, que é textos de autores novos ou textos de autores já consagrados que
introduzem um tema, né? Ou textos curtos. E aí eu fiquei feliz por essa possibilidade. O que a gente fez foi adaptar o primeiro capítulo para um formato de livro, com a linguagem mais acessível, etc. Para introduzir essa tradição aí chamada neocalvinismo. Então foi assim que surgiu. E aí, assim, eu tô radiante de ter esse texto, sabe, publicado, né? Já faz quase um ano já, foi lançado em julho, né, do ano passado. Já tem muitos frutos, muita gente que eu admiro lendo, né? Amigos de outros países que eu fiz, né? Nativos de outros países que levaram o livro para lá. Teve gente, já amigos de professores de seminário que, sabe, passaram para os seus alunos fazerem resumos, aí eu tive feedback desses resumos que eles fizeram, então muita coisa legal já aconteceu dali para cá, né? Que legal. Enfim, muito feliz por isso, assim, sabe? E obviamente que para você escrever, você teve que ler muitos autores, né? Nossa, algum deles influenciou a sua vida, fez você mudar sua forma de ver o mundo? Vamos lá, a gente quer saber, na verdade, que livros marcaram a sua vida, Thiago. Perfeito. Eu vou começar por esse aí. Já começa por aquele que você falou. Não, da ficção você volta daqui a pouco, vai. Tá, da ficção eu volto. É porque eu acho que os autores que eu vou falar daqui a pouco, eles me influenciaram mais do que esses da parte da minha vida acadêmica. Entendi. Porque o que eu falei no início não é mentira. A minha vida acadêmica, ela não é mais importante do que minha família, coisas do tipo. Então, esses livros que lidam com as questões da vida fora do trabalho, eles me marcam mais. Porque, enfim, né, tem a ver com quem a gente é e tal, né? Sim, sim. Enfim, nessa fase de pesquisa de mestrado, eu estudei o neocalvinismo, como eu disse, e o precursor dessa tradição é um cara chamado Abraham Kuyper, que hoje é muito conhecido, né? Mas ele não era conhecido, não por minha causa, ele não era conhecido há 20 anos atrás, por exemplo, quando foi traduzido o primeiro livro do Kuyper aqui no Brasil. Ele não era conhecido em muitos lugares, né, do mundo, só que aí, por algum esforço, né, principalmente nos Estados Unidos, esses livros foram traduzidos para outros países também, inclusive aqui na América Latina, para o espanhol, o português, e o livro o primeiro livro que eu li, é o livro que introduz o meu livro, inclusive, é o livro chamado Calvinismo. Só isso. Calvinismo, do Abraham Kuyper. E quando eu peguei esse livro emprestado com um amigo, eu achei que esse livro tratava sobre as questões do calvinismo, né? A gente eu imaginei que ele... Exatamente, eu achei que ele ia me explicar sobre as doutrinas da salvação, né? As doutrinas da graça. Aí fala sobre predestinação, né? Esse tipo de coisa. Mas não é isso, não era isso. Ele parte desse pressuposto, mas não tá falando sobre eles. E o livro todo é sobre como o calvinismo, ele pode ter uma relação com a vida nas suas mais variadas dimensões, principalmente da vida pública. Então ele fala sobre o calvinismo e a política, ele fala sobre o calvinismo em relação a outras visões de mundo. Inclusive esse tema todo sobre cosmovisão cristã, ele foi muito disseminado pelos neocalvinistas, porque até então esse tema era um tema da filosofia. Ele chega no evangelicalismo pela via do neocalvinismo, né? Então tem isso. Quer seja bom ou seja ruim, esse tema da cosmovisão cristã, que é bastante polêmico, inclusive, né? Tem muitas nuances aí. Ele foi introduzido por essa tradição. Mas no início tinha um propósito muito diferente do que a gente pensa hoje, né? A ideia era só imaginar que o calvinismo, ele tem uma perspectiva mais abrangente de mundo do que a questão da salvação. Não é só a vida espiritual e tal. Era mais ou menos essa ideia. Então esse livro eu acho que, assim, para quem quiser conhecer essa tradição, primeiro leia o meu, porque eu preciso pagar alguns boletos, mas depois leia o Kuyper, né, porque o Kuyper não precisa pagar boletos mais, então... Tá certo. Agora, outros livros, assim, eu vou citar o que eu tava mencionando aí, né? Eu acho que o livro que eu me apaixonei, assim, pela literatura foi Dom Casmurro, né? O clássico, né? Do Machado, né? Ele é maravilhoso. Pra reler ele há tanto tempo. Cara, esse livro é maravilhoso, né? Em muitos sentidos. Mas você sabe, assim, o que me chamou a atenção foi a capacidade do Machado de descrever os sentimentos, assim, sabe? E ele consegue fazer de uma forma que parece que você relembra todas as vezes que você sentiu aquela mesma coisa, sabe? Ele faz uma descrição, né, do episódio, só que ele não faz uma descrição... Essa é a grande questão do livro, na minha concepção, né? Que não se trata de uma narrativa de fora, é a narrativa dele sobre a história dele. Então tudo ali é verdade pra ele, né? Inclusive a traição, né? Que sabemos que não tema aconteceu. Polêmico. Exatamente.
A traição ali parece, na perspectiva dele, evidente, né? Mas talvez na perspectiva de quem lê fala assim, não, mas não tem dado suficiente para dizer que foi ou não, né? Essa grande discussão lá do livro, né? Mas porque ele tá num momento de fragilidade tal, né? Qualquer coisa corrobora essa primeira ideia dele de que ele estava sendo traído pela esposa, né? Mas a grande questão é que eu lembro de um episódio que narra isso aqui que eu tô querendo dizer, né? É um episódio do livro e que tá passando uma grande autoridade pela cidade. Ele é do Rio de Janeiro, né? Então, passando uma grande autoridade pela cidade. E a mãe dele quer que ele vá pro seminário, né? Essa é a questão do livro, né? Pra quem não lembra do livro, né? Ele não quer ir pro seminário. A mãe quer que ele vá pro seminário. Então, é uma questão de promessas aí e tal, né? Que a mãe prometeu que ele seria enviado pra Deus, alguma coisa assim, né? Uma tradição não tão distante de nós. Que se for pensar bem, vários evangélicos viveram isso, né? A mãe falando assim, não, eu te consagrei pra Deus, né? Desde quando você nasceu, né? Quer dizer o quê? Que você vai ser pastor, você vai ser missionário. Né? Na realidade católica, você vai ser padre, né? Então você vai pro seminário. E ele tá querendo se livrar disso, porque ele tá apaixonado, né? Por uma menina. E ele não pode se apaixonar se ele for padre. Pequeno detalhe. Esse pequeno detalhe, exatamente. E aí, ele narra assim que essa autoridade que vai passar pela cidade, ele vai abordar essa autoridade, ele vai conseguir falar pra ele que ele não quer ir pro seminário porque ele achou um grande amor e que ele deveria falar pra mãe, essa autoridade vai falar pra mãe que ele deveria estar dispensado do seminário, porque mais importante é o amor deles do que a vocação de seminarista, do que a vocação de padre, né? E aí eu me lembrei de quantas vezes eu, quando eu era criança, maquinei essas coisas, sabe? Ah, não, eu vou encontrar com o pastor, vou encontrar com minha tia, vou encontrar com meu tio, e ele vai falar pra minha mãe que eu posso dormir na casa do meu amigo, sabe? Coisas assim. Porque aí, de alguma forma, você vai pra uma outra autoridade maior do que a sua mãe respeita, pra que você, né, consiga o que você quer. E aí eu falei assim, nossa, olha que incrível, né? O Machado, ele consegue descrever de uma forma tal esses sentimentos, esses fenômenos que a gente vive dentro de nós, né? Que a gente consegue se reconhecer em todos os episódios. Então isso foi muito marcante, assim, sabe? A história é muito boa, mas o que me chamou mais atenção é como essa história é construída a partir da subjetividade do Bentinho, né? Isso foi assim, nossa... É revolucionário pra mim. Eu falei, como que alguém consegue escrever dessa forma? Esse cara, ele é um gênio, entendeu? E aí isso mudou minha cabeça, né? Ele é um gênio mesmo. Caramba, eu nunca tinha visto uma análise literária de Dom Casmurro. Porque as pessoas, elas ficam muito presas ao traiu ou não traiu, né? E realmente tem muito mais do que a traição ou não, né? Você fica presa só nisso. Não, eu só defendo o meu ponto de vista. Mas é muito legal realmente ver que é muito mais do que só isso, né? É por isso que é um clássico. Exatamente. Os clássicos se fazem disso, né? Não é igual o Byung-Chul Han, né, Tan? Que a gente cansa de ler e tal, né? A gente tem que... Você que cansa de ler. Eu já li uma vez, se bem que eu cansei também. Não adianta, Tan. Não verdade. Mas diga lá, indica mais coisas aí. Vou indicando, então tá. Conhecer. Então, ainda sobre literatura, tem um que eu não li há muito tempo atrás, faz o quê? Uns 3 anos atrás, tá? Não é tanto tempo, né? E que assim, mudou realmente a forma como eu penso a função da literatura. Que foi quando eu li o Kafka. Primeiro eu li o Processo do Kafka, né? E depois eu li o Metamorfose. E dizem que o Metamorfose você lê antes, né? Porque ele é menor e tal, e o Processo ele é um pouco mais denso, né? Eu demorei pra terminar de ler, porque realmente esse processo nunca acaba. Esse processo que ele tá vivendo. E assim, aí quando eu li o Metamorfose, eu fiquei extasiado, assim, sabe? Então, né, pra quem não pegou o título aí, A Metamorfose, do Franz Kafka, né? E aí eu aprendi o que é que o pessoal da crítica literária chama de momento kafkaniano, né? Que é o absurdo na vida cotidiana. O absurdo que não depende de uma força superior, né? E assim, porque a Metamorfose é a história de um menino que acorda como um grande inseto. É isso. Bem essa simples, história. né? Ele acorda como um grande inseto. E aí ele tem que viver a questão de como ele se descobre sem mãos, mas com a patinha, né? Ele não consegue descer da cama, porque ele tem um casco, imagina um besouro, né, por exemplo, e ele não consegue descer da cama. E aí quando ele abre a porta, quando ele finalmente consegue abrir a porta, porque todo o processo de abrir a porta é um episódio árduo no livro, né, como um inseto consegue abrir uma porta humana, né, que foi feito para mãos humanas, também é um detalhe, né.
E quando ele se depara com alguém de fora, alguém da família, dentro da casa, fora do quarto dele, essa pessoa não reconhece ele como irmão, mas reconhece ele como um inseto. Agora, o que aconteceu que ele virou inseto? Não tem explicação, né? Teve um milagre, foi uma oração de alguém, foi um feitiço, foi uma magia? Não foi. Foi simplesmente esse acontecimento. Então esse é o momento kafkaniano, né? Esse absurdo no meio do cotidiano. E aí eu fiquei louco, assim, porque eu falei, como que pode alguém pensar nisso? Porque eu acho que qualquer autor, assim, que vai pensar num ato de absurdo pra escrever, ele vai pensar na justificativa pra isso. Né? Eu vou escrever, sei lá, aconteceu uma cura milagrosa. Ah, mas por quê? Porque ele orou um dia antes, né? Sei lá, alguma coisa assim. Pensando aqui de forma crente, né? Porque não tem como pensar de outra forma. Já penso em cura e milagre, né? Oração e tal. E só que o Kafka não. O Kafka pensa, né? Ele não dá essa explicação. É o e se, né? Só isso. Exatamente. E aí todas as implicações do e se. Perfeito. Eu achei maravilhoso, cara. Isso foi revolucionário pra mim. Eu fico pensando que se hoje alguém viesse com um livro desse, será que faria o mesmo barulho que o Kafka conseguiu fazer? Eu acho que, entendo. Apesar da gente não ter muitas referências, tem bastante gente que faz esse tipo de coisa, porque já existiu alguém que fez isso, né? Se a gente for, por exemplo, Carol, pra ficção científica, a gente leu recentemente o Guerra dos Mundos. E outros livros que eu tenho lido também de ficção científica, você percebe que nos primórdios não tinha explicação. Simplesmente era, aconteceu tal coisa. E como é uma ficção científica, aconteceu algo absurdo. Ou, sei lá, vou fazer uma viagem no tempo. Ele não estava preocupado em explicar a ciência por trás da viagem do tempo. Simplesmente a viagem do tempo acontece, porque o enredo da história é sobre o que vai acontecer agora que existe esse negócio. Outro estilo literário e tudo, né? Mas eu tenho me deparado, sim, com alguns autores. Eu, como leitor, ainda me choco nesses momentos, assim. Eu nem sabia que tinha um nome pra isso, né? Momento kafkaniano, é isso? É o que eu li dos críticos literários aí. Que legal. Então, são momentos gostosos na leitura. Porque, assim, você vem certinho, quadradinho na história, acontecimento, depois do acontecimento, depois do acontecimento. Tudo dentro do que é o ordinário, né? Sim. E aí, de repente... Eu tô lendo um livro agora, por exemplo, de repente, pedalinhos de pato voam. E aí, assim, normal pra história, sabe? Sim. Sim. E ok, lide não com é isso, normal, né? Pra Ele história. coloca e lide com isso, porque exatamente. É um absurdo na história, só que você tá lendo e você fala, pera aí, eu li certo. Aí você lê de novo, cara, que louco isso. Só que é louco pra mim que tô lendo, não para a história. A história é algo ordinário, só que na verdade não é, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem gente sim fazendo esse tipo de coisa. E eu acho que isso é um estilo e um atributo que denota maestria literária, viu? Ainda não, com certeza. Realmente. Assim, tem. A gente leu aquele livro Notas de uma Xícara Maluca. E realmente o autor, ele foi bem fora da caixinha e foi, né? Sim. Mentes explodiram ali. Sim. Exatamente. Então, e tem uma outra abordagem a essa questão de como o absurdo acontece, né? Que é essa coisa do realismo fantástico, né? Do realismo mágico, né? Que é esse estilo literário também, que quem hoje é muito conhecido por isso, não vive mais, né? É o Gabriel Garcia Marques, que é um grande autor, né? 100 Anos de Solidão. Eu li o último que eu li dele foi Sobre o Amor e Outros Demônios. É um livro maravilhoso, E que, assim, é isso, né? Que é? Assim, o absurdo acontece narrativamente, não factivelmente, né? Ele não tá dizendo que o absurdo necessariamente aconteceu nesse estilo literário, só que narrativamente parece que existe esse absurdo, parece que existe essa magia. Então, no esse Sobre o Amor e Outros Demônios, ele fala sobre uma menina que ela aparentemente tem poderes mágicos. Só que assim, não são poderes mágicos que se mostram como poderes mágicos, mas existe uma magia envolvida ali que não retira o ordinário e as leis da vida ordinária, assim, sabe? Então, narrativamente, existe uma construção do absurdo de forma
plausível, é isso que eu quero dizer. Talvez aqui seja o negócio, né? Sim, Enfim, esse livro também foi muito bom, uma indicação boa aí pro pessoal, né? Sobre o amor e outros demônios, é isso? Sobre o amor e outros demônios, do Gabriel Garcia Marques. É muito bom. História legal. de uma menina que foi criada com as escravas no momento de escravidão e que tem uma relação de amizade com um padre, né? Que vai exorcizar ela, só que ele não acredita que ela tá endemoniada, mas todo mundo acredita que ela tá endemoniada. Então existe uma relação de tipo assim, olha, vamos ficar aqui mais um tempo, eu vou fingir que eu tô preparando pro exorcismo, mas eu sei que não é isso, sabe? Então existe uma relação interessantíssima ali, Olha, que é que muito legal. boa, Que sabe? legal. Que legal. Muito boa. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu deixei alguns de lado aqui, porque eu gosto muito. Tem um que assim, que eu acho que pro crente ler é bom se ele estiver preparado para ter um choque, assim. Que é o Nietzsche. Eu não sei se quem já leu Nietzsche, né, dos nossos ouvintes aí, mas o Nietzsche é um autor que eu gosto muito porque ele me provoca demais, né? E tem um livro dele que chama O Crepúsculo dos Ídolos, que é um livro assim que serve muito como introdução ao pensamento dele. Dizem que ele tem a filosofia dele é conhecida como a filosofia das marteladas, porque ele é o cara que bateu o martelo em cima das valorações morais, né? Nossa, principalmente da valoração do cristianismo, né? O cristianismo diz o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? O que é santo, o que é profano, etc. E aí ele tenta de alguma forma quebrar esse ídolo. Ele diz que isso aí não existe, é só um ídolo. Então é uma provocação filosófica para todo mundo que é religioso. Só que a questão é, você tem que ler no momento onde você estiver com assim, tranquilo, sem crise de fé, digamos assim. Entendi. Que aí as crises vêm com o livro. As crises vêm com o livro, elas não podem ser adicionadas a uma crise prévia, entendeu? Eles vêm com o livro. Mas é muito bom porque te deixa mais consciente da fé, né? Porque se a fé for só uma demonstração moral do que é certo e o que é errado, aí ela é só moral, ela não é fé. Então a grande questão tá aí, sabe? Claro que o Nietzsche vai arrebentar a gente, né? Ele vai xingar a gente, ele vai falar mal do cristianismo, porque essa é a função dele, parece que essa é a missão de vida dele, mas se a gente conseguir prestar atenção nas entrelinhas do livro, a gente vai ter muitos benefícios para nossa fé, sabe? Tem um teólogo que eu acho que é o teólogo maior vivo hoje, né? Que é o Miroslav Volf, e é um professor de Yale, e ele tem um curso lá em Yale para os alunos dele, que ele dá chamado Nietzsche para Teólogos, que é só um curso que discute os livros de Nietzsche e como que esses livros podem beneficiar o trabalho teológico. Então, assim, que legal. Tem muita coisa ali pra gente aprender, sabe? Sempre tem, né? Apesar de não ser óbvio, né? Sim, exatamente. Não, isso aí é a essência de ser do Ictus, que é gerar esse tipo de desconforto entre os... Aqui não é nem entre o sacro e o secular, né? Porque é o oposto ao cristianismo, né? Mas como eu queria que os cristãos enxergassem esse oposto ao cristianismo com óculos cristãos. A questão é que eles não querem nem abrir os olhos. E aí é difícil. E não é nem por uma questão de Exatamente. crise de fé, né? É porque realmente... Não, as pessoas têm medo, elas têm preconceito, elas acham que você vai pro inferno porque você leu um negócio desse, ou que você vai, sei lá, apostatar por causa disso. Agora, a partir do momento em que a sua fé é fraca nesse nível, talvez você precise desses choques, porque talvez você precise primeiro descobrir que você nem convertido é. Perfeito, cara. Eu gosto muito desse choque aí também. E aí é o seguinte, né? Vamos pensar aqui na conversa que a gente tava tendo aqui sobre literatura, cristianismo, evangélicos e tal. Parece que assim, a gente tava numa fase há muitos anos atrás de que não podia ler ficção, porque ficção de alguma forma levava o imaginário ou o coração das pessoas para um lugar sombrio, né? Da bruxaria, sei lá, do demônio, qualquer coisa do tipo. Sim. Aí se entendeu que a literatura ela é só literatura, né? Que a ficção é ficção, né? E ela pode beneficiar a gente através da riqueza intelectual, da riqueza do imaginário e etc, né? Nos abrir portas para o mundo da ficção. Só que ainda não se deu o próximo passo, que é ler pessoas que discordam profundamente da fé cristã como um benefício à fé cristã. Ou seja, eu só posso entender o que é a fé cristã quando eu entender o que ela não é, né? E as pessoas tentam o tempo inteiro imaginar que quando você se dá a leitura desses autores, por exemplo, você lê o que o Paul Ricoeur, que era um filósofo da hermenêutica, ele chamava dos mestres da suspeita,
que aí ele coloca aqui Nietzsche, Marx e Freud, né? Os mestres da suspeita. É muito interessante esse termo dele. Mas esses 3 autores são autores, assim, que para muitos dos nossos irmãos e irmãs são um terror, né? Porque ler eles é já se colocar no lugar de, sei lá, né? Duvidar da fé, duvidar de Deus, e não querer mais nada com a fé verdadeira, ser relativista, coisa do tipo, né? Só que a gente é beneficiado quando a gente lê. Né? Exatamente. Exatamente, falou tudo. Quando eu fiz seminário, teve um dos cursos, eu não lembro qual matéria foi, mas a gente leu um livro chamado Depois de Deus. Eu acho que é Don Cuppet, o autor, que é um ateu tentando destronar Deus, né? Desbancar a existência de Deus e tudo. Foi livro que a gente teve que ler, resenhar, e um dos trabalhos depois da resenha ainda era escrever uma carta ao autor. Que ótimo. Como, eu sou um aluno de seminário, eu estou lendo o seu livro e eu vou escrever uma carta, e aí, sim, uns foram para um lado de por que você tá errado, esse tipo de coisa. Mas assim, foi tão rica a experiência, é isso que eu quero dizer, né? Para todos os alunos lá. E assim, algo fora da caixinha totalmente, sabe? A gente podia estar lendo Stott lá, mas não, a gente foi ler Don Cuppet. Mas isso também vai muito do professor, né? Tem que ter disposição, né, como professor para poder fazer isso, porque você vai ter que comprar uma briga com a instituição, vai comprar uma briga com colegas, professores. Mas quando a gente manda um livro desse no Ictus, você acha que a gente não compra briga. Exatamente, a gente não perde assinante por causa disso. Cara. Eu tenho certeza que vocês também compram essa briga, mas é uma briga que vale a pena. Exato. Porque ela, então, não é... Porque ela tem no bolso, no caso, nossa. É verdade, mas a tem gente que fazer não um cálculo dela, não. Tem que fazer um cálculo, tem que, entendeu? Vai equilibrando, né? Mas eu acho que vale a pena, porque é uma questão de educação, né, no geral. É uma questão de educação. A educação sempre, ela é um processo longo, né? Em qualquer instância. Agora, deixa eu fazer uma outra indicação, que é fundamental para mim aqui, que eu acho que, assim, para todo mundo que tá ouvindo a gente, que tá vivendo na mesma realidade que nós estamos vivendo, do nosso país, do nosso contexto mundial. Existe uma pesquisa do Instituto Ipsos, que é um instituto de pesquisas, né? E eles dizem assim que o mundo nunca foi tão conflituoso como hoje. Existe uma pesquisa que depois eu posso passar para vocês colocarem na descrição aí do podcast, para o pessoal acessar, né? É uma pesquisa que diz que vários países estão vivendo momentos de tensão. Tensão em muitos sentidos, não só político, tá? Tensões em vários níveis, várias dimensões. E que o Brasil, ele faz parte de um dos países onde há mais tensão. Há mais tensão relacional, mais tensão econômica, mais tensão política, né? Há mais tensão, por exemplo, em opiniões divergentes, principalmente com a questão de partidos, pautas ideológicas, etc. Bom, diante dessa realidade aí, será que a fé não tem nada a dizer sobre isso? Né? Será que a fé ela tá isenta disso? Ou seja, não, a gente não mexe com esses negócios. É um negócio que passa, daqui a pouco já vai se resolver. Já tiveram conflitos maiores no mundo antes, como a Segunda Guerra, né? Por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra. E a gente já passou por isso e vai passar por isso de novo. Eu acho que existe formas de a gente ter recursos para pensar os elementos da fé em relação com o nosso contexto. E aí o livro que eu indico, que é o livro desse cara que eu acabei de falar que eu sou fã, é o livro Exclusão e Abraço, do Miroslav Volf, né? Exclusão e Abraço, que também foi publicado pela Mundo Cristão. Sim. Diz aqui, né, uma reflexão teológica sobre identidade, alteridade e reconciliação. Esse livro aqui foi o livro que deu base, assim, para as coisas que eu penso mais atuais, sabe? Na minha visão teológica do mundo e tal. É do Miroslav Volf, que é esse teólogo de Yale, né? Que é uma das melhores universidades do mundo aí, né? E um curso também super reconhecido. O Jonathan Edwards estudou, né, nesse lugar onde ele dá aula, nesse departamento. Só isso, né? Então, por isso a gente já tem aí, né, muitos indícios pra ver que esse cara sabe que diz, ele tá num lugar onde ele tem credibilidade pra isso. Isso aí. Mas esse livro é ótimo. Então eu indico pra todo mundo que compartilha desse sentimento de sempre pisando em ovos com a situação contextual que a gente tá vivendo, sabe? É sempre muito bom conversar com pessoas interessantes. Eu gosto muito. Uai, gente, se você deixar que eu vou falando, tem um aqui, ó, que é Protan. Eu vou fazer uma indicação Protan. Opa! Que é a indicação
Do Byung-Chul Han. Do Byung-Chul Han. Não, é um livro muito legal mesmo, assim, pra quem leu o Sociedade do Cansaço, e pra quem não leu Sociedade do Cansaço, também é bom. Que é um livro chamado Favor Fechar os Olhos. Favor Fechar os Olhos, do Byung-Chul Han. Em Busca de um Outro Tempo. Esse livro aqui eu considero, e dos que eu li dele, eu já li acho que uns 8, alguma coisa assim, mas tem 20 e tanto, né? Então, assim, tem muito mais pra ler, pra entender qual que chega nesse lugar aqui, o que eu vou falar. Mas até agora é esse aqui, que é o livro que tem mais prescrições, sabe? O que fazer a partir daqui, né? A partir do contexto que a gente tá vivendo aqui, como agir, né? Porque o Sociedade do Cansaço, ele deixa a situação em aberto, né? Tem vários outros livros que ele só faz o diagnóstico, ele deixa a situação mais ou menos aberta de possibilidade de como abordar, do que fazer, mas esse não. Esse, no Favor Fechar os Olhos, ele trata sobre a questão do encerramento, da capacidade de encerrar, né? Encerrar no sentido de fechar os olhos. Quando você fecha os olhos para dormir, você está encerrando o dia. Né? Quando você desliga o seu computador, quando termina o expediente, você está encerrando o trabalho, sabe? Só que na sociedade onde nós vivemos, encerrar é um desafio, porque a gente não consegue encerrar as coisas, tudo é contínuo, o pensamento continua, a gente acorda pensando o que tem que fazer, dorme pensando no que não conseguiu fazer, né? Sim. Então a gente vive o mês inteiro na tensão de como pagar a conta, se não paga a conta, se vai dar para pagar, se não vai, então tudo isso, né? Aí tem o Twitter, Instagram, Facebook, todas têm uma timeline que sempre tem coisa nova, né? Então não tem encerramento, não tem fechamento, né? Então o mundo vive num momento de não encerramento. A capacidade de encerrar é mais difícil do que não encerrar. É a capacidade do poder que ele chama. Então é muito legal, eu acho que vale a pena para todo mundo que tá cansado. E assim, como é que a gente faz para ter um encerramento? Aí o título diz, né? Favor fechar os olhos. Fechar os olhos é a questão. E esse foi um belo prefácio. Nós temos um programa aqui no Ictus Podcast, que é o prefácio, onde a gente apresenta alguns livros. Pronto, olha, esse é um belo prefácio. Recorta aí e publica, Tan. Ótimo, pode publicar. Já tem 2 episódios na gravação de um, isso, né? Aí. Não, você fez lembrar um ex-chefe que eu tinha, que ele falava, eu odeio fazer entrevistas, porque as pessoas tendem a perguntar, eu tenho muita iniciativa. Ele falou, eu tô cansado de gente que tem iniciativa, eu quero gente que tem terminativa. Boa. Muito mas bom, assim, cara. Não é exatamente o que você falou, mas tem a ver, sabe? Tem, claro. No sentido de que a gente tá sempre ligado, buscando, e nunca termina as coisas, nunca né? Finalizando. Nunca encerra os ciclos. É verdade. Tá na hora, então, da gente ir encerrando esse ciclo. É sempre muito gostoso, como eu falei, conversarmos com pessoas interessantes. Eu fico muito grata. Você já é casado, Carol. Não, eu também. Essa conversa vai me deixar muito filaucioso. Tem que tomar cuidado com isso. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que ler o Tim Keller, né? O Ego Transformado. Isso aí, deuses falsos. A gente queria muito agradecer a sua presença, Thiago. Foi muito, muito gostoso. É sempre muito bom, de verdade, conversar com pessoas que estão ali, estão sempre se atualizando e lendo, e indo atrás e tentando fazer a diferença, mesmo que seja apenas ali no seu ciclo. Mas o legal é que as bolhas, elas começam a estourar e aí outras pessoas vão conhecendo. Nesse último bloco, a gente vai fazer um jogo rápido. Um vai e vem, um bate... Eu nunca sei falar o nome. É que ela precisa arrumar um nome pra esse quadro, mas ela não tem. Então, não. Cada programa ela usa um. É isso aí. Vamos fazer uma enquete, Carol. Vamos fazer uma enquete, no Twitter ou no Instagram. Um nome para o bloco final da Carol. Então, é quase uma Marília Gabriela. Vou fazer algumas perguntas e você não precisa, na verdade, justificar suas respostas. Pode ser o mais sucinto. Também, se quiser justificar, pode justificar, não tem problema. Então, vamos lá. Prefere livro físico ou digital? Físico. Cheiro. Ler um livro de cada vez ou ler vários livros ao mesmo tempo? Um de cada vez. Olha, que bonitinho. Que comportadinho, né? É raro isso, viu? É encerramento, fechamento. Tá vendo? Ele tem que pôr em prática o que ele aprende nas leituras, né? Exatamente.
Você tem alguma meta de leitura, assim, no ano, na semana? Não, eu vou lendo o que vai aparecendo. Não tenho. Gosto de ler o que eu sou obrigado e o que eu tenho vontade quando sobra tempo. Legal. E você gosta de audiobook ou você não acredita, assim? Livro tem que ler, tem que ali usar a visão e não a audição. Não, eu acredito, mas eu não me adaptei. Eu tentei algumas vezes, mas eu tive que reler o físico. É por isso que eu gosto do combo ler e ouvir ao mesmo tempo. Sim, ajudou muito. Teve muita coisa que na leitura, quando eu tive essas experiências, eu não peguei, mas no áudio eu peguei. Legal. Tan? A pergunta da Carol, né? Eu falei que ia ser uma pergunta normal agora. Essa é a última pergunta dessas do jogo rápido aí. Tá bom. Você lê ou não lê a última página do livro antes de começar a leitura? Não, eu acho isso um pecado. Porque você não vê o último minuto do filme antes de assistir o filme também, entendeu? Tá bom. Não, mas veja bem, claro que ele ia dizer que não. Ele acabou de fazer a propaganda de um livro onde ele faz começo, meio e fim. De Sim, fechar mas é ciclos. fechamento, ele já sai fechando. Ele não vai fechar antes de abrir. Não, eu não tenho nada contra, não. A não ser que se você ler as referências bibliográficas, né? É a última página. Não, essa parte eu pulo. Tá ótimo, eu tô muito satisfeita. Agradeço demais, Thiago, pelo tempo que você pôde disponibilizar aqui para nós do Ictus. Se você quiser finalizar falando como as pessoas podem te encontrar, podem seguir o seu trabalho, por favor, essa é a hora. Gente, agradeço muito, viu? Obrigado, Carol. Obrigado, Tan, de novo por me receber. Fico feliz demais de estar aqui no Ictus com vocês. O pessoal me acha pelo Instagram, Thiago Melo _N, Thiago igual da Bíblia, né? Filho de crente, H, não né? tem H. Exatamente. Filho de evangélico é sem H, filho de católico é com H. Quem fez isso, o Santiago, né? E coisa assim. Tem meu Twitter também, que o pessoal acha lá, só colocar Thiago Melo, vai me achar no Twitter também. Eu não sou de postar tantas coisas, mas lá tem um link onde o pessoal encontra meus artigos acadêmicos, esse tipo de coisa, né? O link pro meu livro, alguns conteúdos que eu posto lá no Medium, né? Pouco, mas eu posto também. E eu acho que é isso. O pessoal me encontrar, tô sempre à disposição de qualquer um pra trocar ideias e tudo mais. Muito legal. Não vejo a hora de a gente gravar algum outro programa, né? Ainda mais com a parceria do Paulinho lá. É bem possível que daqui a pouco a gente converse sobre algum outro livro em algum outro momento. Mas foi muito bom, assim, ter uma conversa só nossa, assim. Foi muito bom estreitar esses laços. E como a Carol falou, né? Eu não digo nem que é estourar bolhas, eu acho que a gente tá unindo bolhas. Formando uma maior bolha aí maior de pessoas, tá sendo muito boa a experiência, viu? Obrigado mais uma vez pela participação, assim, pelo aceite, né, no nosso convite. E, senhores ouvintes, não esqueçam, se você quer aproveitar um desses livros aí que ele indicou, vai ser enviado no plano Peixe Grande do mês seguinte ao do lançamento desse episódio. Então, se você está ouvindo no mês de lançamento, você tem até o final do mês para se associar ao plano Peixe Grande e pelo menos um dos livros indicados pelo Thiago vai aparecer aí no seu kit. Se você fizer isso, não se esqueça de usar uma das palavras aí para conseguir o seu cupom de desconto na primeira mensalidade. E semana que vem a gente volta com mais um programa no Ictus Podcast. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Valeu!